esses assuntos fazem parte da nossa pauta, é recorrente na nossa pauta, a questão da filosofia, da religião, da cura, da saúde e tal. E como você tem esse título, quer dizer, supõe uma pessoa que está ali debruçada estudando isso, tanto no seu aspecto, talvez da fé, mas como também na elaboração teórica que se constrói em torno, né, da noção da religião. A proliferação ou a fragmentação da religião, das tradicionais, em várias correntes e segmentos, indica um aumento da religiosidade? Olha, eu não diria aumento da religiosidade. De certa maneira, há muitos que falam do retorno da religião. Alguns até de uma maneira belicosa, falam de um revanche de Deus, de uma revanche de Deus. Mas eu não entendo que as pessoas não tinham religiosidade. É porque talvez agora essa dimensão da religiosidade ela tenha se aflorado. Então, eu penso que o que está sendo interessante é exatamente essa pluralidade de manifestações religiosas que a gente tem hoje. Então, essa pluralidade é algo muito saudável para a democracia. Mas isso é um fenômeno novo. Mas eu não penso que as pessoas elas viviam a sua religiosidade, muitas vezes estabelecendo sínteses em que eram impublicáveis, as pessoas elas teriam dificuldade na sua própria família se elas assumissem determinadas visões assim inovadoras da religião. E hoje não, hoje cada vez mais é um ambiente desestressado com relação a isso. As pessoas podem manifestar mais livremente as suas visões religiosas. Agora, Marcelo, como é que você vê? Igrejas surgem com denominações personalistas, parece que refletem mais a idiosincrasia de algum fiel desencantado com a religião original dele, e cada um dele busca fazer dele a sua referência exclusiva da verdade religiosa. Como é que você vê isso? Olha, essa dimensão idiosincrática de cada um poder elaborar a sua própria síntese espiritual, então, de repente, um jovem universitário, ele gosta de praticar meditação, ao mesmo tempo, ele acha interessante a tradição cristã, nos seus valores de acolhimento do outro, de repente acredita em reencarnação e gosta de escutar uma música de Nova Era ou de monges beneditinos. Esse elemento é um elemento democrático. Eu acho que isso aí é algo muito importante. O grande problema que eu acho que a gente tem que ver seria uma dimensão individualista em que as pessoas, de certa maneira, não procurem compartilhar essa vivência espiritual. Então, acho que um elemento importante para a vivência da sua própria espiritualidade é você poder falar, partilhar e, de alguma maneira, estabelecer vínculos com outras pessoas em que essa dimensão da espiritualidade não seja um motivo de divisão, mas um motivo de congraçamento, de celebração. Então, essa dimensão da individualidade, ela é importante. Agora, se essa individualidade ela se torna um isolamento social, dessa forma já se torna algo que não seria muito interessante e saudável para a própria pessoa. É importante a pessoa poder partilhar uma dimensão tão importante dela, que é essa dimensão da espiritualidade. Agora, você está divertindo aí para um comportamento social potencialmente perigoso das pessoas realmente só compartilharem e conviverem com aqueles com os quais eles comungam a mesma afinidade religiosa, né? E normalmente às vezes pensam que aquela é a única verdade. Aí cria o isolamento, né? Cria uma exclusão, né? Seria uma espécie de espírito de gueto. Então, de certa maneira, as pessoas se isolam, esse grupo, ele se coloca mais puro do que os demais, e os outros são heréticos, idólatras, são infiéis, e a gente sabe que essa postura, ela é uma postura que dificulta muito para que a gente possa construir uma sociedade plural. Então, principalmente quando você tem a palavrinha verdade, quer dizer, a minha interpretação do que seja uma revelação sobrenatural de Deus, não é uma interpretação, mas é a verdade. Todos aqueles que pensam de uma maneira diferente, elas têm de ser sutil, porque se você tem uma postura fundamentalista, ou o fanatismo, ou a intolerância, tudo isso se resume no silenciamento de quem pensa diferente. Então, é importante que as pessoas se expressem, falem, mesmo se você participa de uma mesma igreja, uma mesma comunidade religiosa. Quer dizer, cada pessoa ela vai elaborando sua própria síntese. Se a gente for ver, por exemplo, a Igreja Católica Romana, ela é plural, tem várias espiritualidades, espiritualidade franciscana, beneditina, dominicana, jesuíta,
Então, as pessoas se encontrarem, tem, por exemplo, a teologia da libertação, renovação carismática católica. Então, as pessoas, elas, nessa complexidade, elas vão se encontrando. E mesmo nesses grupos, cada um também tem a sua maneira própria de elaborar a sua fé. Então, as pessoas se colocarem, não é uma perda para a coletividade, é um ganho para a coletividade. A questão, na verdade, é que a medida da religião está na alteridade, né? Porque, por exemplo, você se recolher asceticamente no alto da montanha ou numa gruta, onde você não tem o outro para perturbar a sua vida, é mole, né? Não é? Olha, eu não tenho nada contra uma espiritualidade monástica, por exemplo, sabe? Eu acho que tem uma expressão em latim chamada fuga mundi, que era a fuga do mundo para se encontrar só com Deus. Às vezes a gente tem que entender que essas pessoas, às vezes elas viviam na sociedade e uma forma de elas serem contra essa sociedade foi exatamente elas saírem para questionar de fora. Então, a vida monástica, ela tem o seu sentido. Agora, uma coisa que você colocou, que eu entendi o espírito da sua fala, né, é que a gente tem que se abrir, uma comunidade em que procure acolher o outro no sotaque dele, né? Ele não tem que perder o sotaque dele. Ou seja, tem que manter aquela dimensão da singularidade da outra pessoa. Então, a alteridade revela essa capacidade de acolhimento, de hospitalidade. Essa dimensão de amorosidade é, a meu ver, aquilo que melhor caracteriza a vida espiritual. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia que o termômetro da vida espiritual era como você se relacionava com o outro. Então, eu penso que é por aí. Essa dimensão ética vamos dizer assim, é a dimensão em que a gente pode reduzir ou resumir o que significa espiritualidade. Isso não significa que a pessoa ela não pode ter essa dimensão de amorosidade, como Santa Teresa, no mosteiro, né, em que ela possa acolher o mundo por meio da oração, né, de alguma maneira acolher o mundo mesmo estando num ambiente, vamos dizer assim, de um mosteiro. Agora, então, a chave é essa, é você não ficar contemplando o próprio umbigo, mas sempre ter uma perspectiva mais ampla. Quer dizer, estar sempre se abrindo aquilo que são as tragédias e as belezas da humanidade. Procurar ter essa perspectiva é muito importante. Em 9 minutos, nós estamos conversando com o doutor em Filosofia da Religião, o professor Marcelo Martins Barreira. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o doutor em Filosofia da Religião, Marcelo Martins Barreira. Marcelo, você mencionou, passando no bloco anterior, a questão do fundamentalismo. A gente liga muito fundamentalismo, no caso, hoje, presente, ao islamismo. Isso estou falando fundamentalismo religioso, né? No viés religioso. Eu percebo em alguns grupos evangélicos um certo fundamentalismo também, no sentido de que todos que não são evangélicos devem ser salvos. Mas quando a gente fala em fundamentalismo, ou seja, uma atitude bastante radical em relação a um dogma religioso, eu já fiquei me perguntando se alguns fundamentalismos na nossa fé cristã não seria extremamente ótimos. Por exemplo, você imagina se a gente fosse levado, se a gente levasse com o espírito fundamentalista assertivo de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Olha, ou qualquer um dos 10 mandamentos. Muito bom, muito bom. Olha, Eustáquio, interessante. Você está certíssimo. Se, vamos dizer assim, a gente não tiver uma dimensão absoluta, a gente tem que... Tudo seria possível, né? Então, quer dizer, é importante a gente ter um eixo. Tem algo que não há como a gente relativizar. Não há como a gente esvaziar o seu sentido, que é a dimensão do amor. Então, isso é um absoluto. O amor, eu acho que é a palavra-chave para que a gente possa dizer qual é o limite do fundamentalismo saudável e do fundamentalismo que não é saudável. O amor é uma realidade absoluta. Agora, a maneira pela qual você entende o amor, a gente tem que respeitar as diferenças. Aí agora, começa a relativização, né? Mas aí que está. O que a gente não pode relativizar? Esse espírito de amorosidade, que significa, sobretudo, o acolhimento do outro. Então, agora, a gente não pode dizer que acolher o outro tem que seguir aqueles procedimentos, uma determinada norma, um determinado código. Aí fica difícil. E a gente sabe que a palavra amor, ela acaba sendo polissêmica.
Então a gente tem várias maneiras de entender o amor, mas isso faz parte da sociedade que a gente vive, em que as pessoas pensam... Agora, por exemplo, defender o ódio, defender a violência, defender a morte, isso eu penso que não é admissível. A dimensão ética é essa dimensão do acolhimento. Então, o amor é o sinal desse acolhimento. A gente pode entender isso quando proclama a violência para validar o direito de defender sua fé como uma distorção do fundamentalismo, na verdade, né? Olha, se a gente entender esse fundamentalismo ligado ao amor, a gente pode dizer que a violência seria uma deturpação. Agora, infelizmente, a palavra fundamentalismo... Está ligada hoje a esse radicalismo. Tem essa carga de que nós temos a verdade. Né? E a gente tem a verdade sobre, por exemplo, a Bíblia. Aí fica difícil. Agora, Marcelo, normalmente as religiões prometem ou acenam com um acesso para o alto, para a divindade. Né? É por isso que budismo, taoísmo devem ser compreendidos como filosofia e não como religião? Olha, na verdade, assim, eu penso que também o budismo, também o hinduísmo são religiões. Daí uma questão que a gente pode pensar é se toda religião ela precisa ter a crença no Deus transcendente. Então, por exemplo, digamos que você tem várias linhas do budismo. Talvez uma delas divinize o Buda, mas outras não. Outras preferem privilegiar o ritual, né, a meditação, e não é isso que descaracteriza como religião. O que vai caracterizar a dimensão religiosa é essa presença de um sagrado que dê um sentido para aquela comunidade, para aquelas pessoas que participam dessa comunidade. Então, a palavra sentido, a palavra esperança, a palavra cura, ela é mais interessante do que a palavra moralismo, do que a palavra, por exemplo, qual é a verdadeira transcendência. Então, se há essa dimensão da amorosidade, do acolhimento, de um sentido para a vida, de uma esperança, de uma cura diante das enfermidades que as pessoas vivenciam também psicologicamente. Então, isso que é importante. E o budismo, ele é religião em pleno sentido. Por isso que quando até estou trazendo uma outra questão aqui, a questão do ensino religioso, que é uma grande polêmica, a gente não pode nem mesmo colocar Deus como um ponto, vamos dizer assim, consensual. Não é consensual, porque os ateus, os budistas, eles pagam impostos e eles, numa rede pública de educação, eles têm de ser contemplados na sua vivência espiritual, que não é uma vivência marcada pelo teísmo. Aliás, você mencionou uma coisa aí, com todo respeito, é apenas sua jocoso, mas não. Antigamente eram os gays, agora são os ateus que estão saindo do armário, né? Perfeito, perfeito. Essa dimensão do ateísmo é uma dimensão... Está sendo assumida. É uma dimensão importante, porque há um grande preconceito contra os ateus. Vamos lembrar na entrevista que o Fernando Henrique deu ao Boris Casoy em 89 para a Folha de São Paulo. Ele estava, né, primeiro colocado nos índices de pesquisa. E quando ele se assumiu como ateu, que ele não faz mais isso, não vai mais voltar a praticar um equívoco político como esse, mas ele perdeu, vamos dizer assim, popularidade. Então, há um preconceito muito grande, o que também não significa que os ateus eles devem alimentar uma postura belicosa contra a religião. Ou intolerância. Há também uma intolerância dizendo que todo mundo que é da religião sofre de um déficit intelectual, né? É verdade. Também não ajuda, né? Normalmente eles se contagiam até um pouco por certo marxismo, aquela coisa do ópio do povo, blá, blá, blá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, para você que é estudioso, entendo como inteiramente pertinente. Os sucessivos concílios realizados desde o primeiro quarto foi o concílio de Nicéia, em 325. 325. O primeiro. Foi logo quando Constantino institucionaliza o cristianismo como religião do Império, né? Então, desde lá, esses sucessivos concílios deixaram para os espíritos mais críticos a Bíblia sob suspeita. Ou seja, o conjunto de livros que teria sido escrito, conforme a gente aprende desde menino, por homens santos inspirados por Deus, foi mexido por homens que não eram tão santos assim. Como lidar com a Bíblia nessa perspectiva? Interessante a sua pergunta, né? A gente tem de entender o seguinte: quando Constantino, quando os imperadores romanos, eles convocam os concílios chamados ecumênicos, porque reuniria todos os bispos de todos os locais,
o que acontecia naquela época? Uma situação de fragilidade cultural do Império Romano. Então, na pretensão do imperador de dar uma unidade cultural e uma unidade política, o que ele fez? Ele convocou para estabelecer uma dogmática que permitisse, vamos dizer assim, uma espécie de padronização de mentalidade. Agora, nesse processo, vencia quem tinha maioria. E muitas vezes havia também até emboscadas para os bispos chegarem no concílio. Então, esse processo é um processo interessante, porque o que a gente entende por cristianismo acabou sendo esse discurso oficial, institucionalizado e jurídico do cristianismo, que foi sendo estabelecido pelos chamados concílios ecumênicos, marcado também pela filosofia grega, uma filosofia muito rígida na sua maneira de pensar, toda a tradição que tecnicamente a gente chama de metafísica, que é uma maneira abstrata e dedutiva, especulativa de pensar. No qual beberam São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Exatamente. Mas o que é interessante é que esse processo é sempre ambíguo, né? Então, por exemplo, Agostinho e Tomás de Aquino, eles, vamos dizer assim, também foram marcados por essa herança bíblica de amorosidade, histórico-existencial. Então, ao mesmo tempo que tinha essa dimensão, vamos dizer assim, semítica, uma dimensão histórico-existencial, tinha também essa dimensão jurídica, a dimensão mais especulativa. Essa ambiguidade, ela faz parte do cristianismo. Então, o acesso àquilo que seria, vamos dizer assim, a fonte da revelação, numa tradição judaico-cristã, ou seja, a Sagrada Escritura, você não vai ter acesso independentemente dessa história ambígua. Fica muito difícil a gente ter um acesso puro, exclusivista, totalmente objetivo. A gente vai ter acesso... A contingência humana. Você quer dizer da contingência humana. Dentro dessa historicidade, dentro desses processos de avanço e recuo. Esse é o processo. E a dimensão comunitária, ela é importante por isso. No fundo, o que vai testificar tudo isso é você perceber que você participando daquela comunidade, vamos dizer assim, de tradição judaico-cristã, isso dá sentido para a sua vida. Quer dizer, se dá sentido para a sua vida, mesmo se você gosta da renovação carismática, ou da teologia da libertação, ou de uma tradição protestante, exatamente uma leitura, vamos dizer assim, até lata do que seja essa herança bíblica, se aquilo dá sentido para a sua vida, a partir disso a pessoa vai construindo toda uma tradição que procura dizer, olha, nós estamos ancorados na Bíblia. E na democracia a gente... Assim, é importante, eu não estou aqui como teólogo, eu estou aqui como alguém que deve pensar essa dimensão religiosa a serviço da coletividade. Uma coletividade hoje que é marcada pela sociedade democrática. Então a gente tem que perceber que a própria democracia, ela é herdeira dessa tradição de inclusão do outro totalmente outro, né? Do outro criança, o outro idoso, o outro mulher, o outro negro, o outro indígena. Então, essa inclusão, ela é também inclusão das outras maneiras de pensar da religião, né? Isso é muito importante. Marcelo, esse é assunto para 90 minutos, não para 9 minutos. É verdade. Agradeço muito mesmo a sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Grato. Obrigado. Quero agradecer aqui o convite, viu? A gente está sempre disponível. Muito obrigado. Em 9 minutos, a presença do doutor em Filosofia da Religião, Marcelo Martins Barreira. Até já. Sou passageiro.